Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica, aqui Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Ainda este ano? Sim, ainda este ano. É só você seguir um plano, um método que nós estaremos apresentando a vocês. A Bíblia 365 de Noite da SBB, ela tem um plano, e esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Já está tudo organizadinho, é só a gente seguir o plano. Nós vamos colocar sempre as páginas da Bíblia aqui na nossa leitura e você pode ir acompanhando com a gente, ou com a Bíblia que você tem aí, tá certo? Vamos à leitura de hoje! Dia 162, nós vamos ler 2 Samuel a partir do capítulo 2, Salmo 101 e Tiago, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: bendito do Senhor sejam vocês, por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram, e agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cá da cisterna e o outro do lado de lá. Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada do lado e caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner e, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário, vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo.
Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar o povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner e, tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham matado dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Vamos ler agora Salmo 101, Promessas de um Rei. Salmo de Davi. Cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição, quando virás ao meu encontro. Em minha casa andarei com sinceridade de coração, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim, longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa. O que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vamos ler agora Tiago, capítulo 4. Amizade com o mundo, de onde precedem as guerras e brigas que há entre vocês. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza da vida. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina
que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Amém! Mais um dia de leitura bíblica concluída. É isso aí, vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Se você não é inscrito no canal, dê essa força. Se inscreva no canal e compartilhe para os seus contatos e grupos. Escreva aqui nos comentários de onde você está acompanhando a leitura bíblica. A gente vai estar acompanhando, tá bom? Um abraço, pra cima!